Boa noite, amada igreja, abençoados, eleitos do Senhor. Essa igreja que Jesus voltará para levar. Igreja sem mancha, sem mácula. Amém? Nós vamos hoje, nosso tema de hoje é Livres do Império das Trevas. Amém? E antes de iniciar, eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Às vezes nós voltamos, sabiamente esse ministério volta, retomando algumas doutrinas básicas da graça de Deus. Isto é feito propositalmente. Eu gostaria que você ficasse em paz. Você que já ouviu estas pregações, essas doutrinas básicas da graça de Deus, você ficasse confortável, recebesse isso como, para você talvez, uma revisão, mas que você pensasse nas pessoas que estão chegando, nos internautas que nos assistem, né? Agora, e que necessitam destas revelações. Muita gente precisa ouvir isso. E como a Bispa Solange sempre diz, mesmo em doutrinas básicas, você sempre vai tirar algo novo. Deus sempre vai usar uma mensagem que às vezes parece já um pouco usada, que nós já falamos, mas com certeza Deus vai usar esta noite com sabedoria como sempre. Amém? Então vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Em Hebreus, nosso texto de hoje, Hebreus 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Vamos orar? Senhor Jesus, quantas pessoas no mundo aí fora têm medo, ó Pai, medo da morte, medo do diabo, Senhor. Nós aqui já temos olhos iluminados, ó Pai, mas muitos ainda têm que saber o que a Tua palavra diz a respeito disso, Senhor. Porque o medo deixa a pessoa estagnada, deixa a pessoa parada, não consegue andar. Ó Deus querido, que esta palavra nesta noite possa clarear, possa tirar dúvidas. Que o internauta ouvindo esta palavra possa sentir a diferença imediata de te conhecer, ó Pai. Ó Senhor Jesus, da sabedoria, ó Deus querido, usa a minha vida, ó Pai, para que a Tua mensagem seja pregada, ó Pai, e que possa envolver todo aquele que ainda tem medo, e que esta mensagem resulte em bênção imediata para a vida dos que aqui estão e dos que pegarão este CD ou que estão pela internet. No Teu nome santo, amém. 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 Uma das palavras que mais amedronta, que mais atemoriza o povo de Deus, infelizmente o povo aí fora, é a palavra diabo. Diabo, Satanás, Lúcifer, como a palavra de Deus fala, ou outros nomes mais estranhos, né? Dependendo da região do Brasil, existem vários nomes, capeta, tranca-rua, e aí vão os nomes dos demônios, aquela coisa toda, né? Em muitas igrejas, o diabo tem um lugar tão importante que se tirarem o diabo da igreja, a igreja fecha. Não é verdade? Né? Tem igrejas que pouco se fala de Jesus. A Bíblia nem é aberta. Em alguns ministérios a Bíblia nem é aberta. Nenhum versículo é citado. Mas você vê em 2 horas o diabo sendo exaltado, lhe dão um microfone, ele fala. Né? Ele é entrevistado, né? Então assim, ele tem um lugar realmente acima de Jesus, não é verdade? E em muitos lugares, muitas pessoas dizem que até ouviram, né? Sabem como ele é, como ele fala. Quando eu me converti, quando eu tinha 18 anos, agora vamos fazer as contas, pastora Vera. Calculadora na mão. Quando eu me converti aos 18 anos,
vinda da Igreja Católica, uma pessoa, uma moça do antigo ministério, ela era uma moça muito usada, profeta, sabe aquela pessoa que todo mundo quer estar junto porque realmente ela vai falar, era forte na oração. Essa pessoa contava umas histórias um pouco estranhas. Por exemplo, uma delas. Ela dizia que Satanás, não era um demôniozinho qualquer, o próprio Satanás aparecia atrás dela no espelho. Imagine eu, com 18 anos, chegada ali, socorro! Se ela vê, né, se ela é toda poderosa e vê o diabo no espelho, ela dizia que no espelho, quando ela ia se pentear, se arrumar, o diabo aparecia. E que ele era vermelho, como se tivesse tomado muito sol. Como não usou filtro solar. E que, quando ele falava, tinha um vapor que saía. Né? E ela dizia que ele apareceu no espelho para dizer a ela que ele estava pegando, que ia pegar ela de volta. Que Jesus tinha pego, mas que ele ia retomar a vida dela. Uma vez, ela contou para nós que o diabo a cercou durante uma festa junina. Sabe essas quermesses de escola? De parque, não sei? E que em toda barraquinha que ela ia, sabe essas barraquinhas de brincadeiras? Que o diabo ali aparecia e dizia, eu vou pegar você de volta. E aí ela ia para outra barraquinha. Aí disse que aparecia de novo lá atrás de uma coluna, de algum brinquedo. Eu vou tomar a tua vida de volta. E eu acreditei. Que medo! Teve uma época que eu já nem me penteava. Eu vou ficar do jeito que eu estou mesmo, porque eu não quero ver Satanás nas minhas costas. Né? Gente, ignorância pura, falta de conhecimento da palavra de Deus. A palavra nos mostra claramente o que Jesus fez na cruz. Né? Nós temos convicção do trabalho, né? Do que Deus fez por nós. E agora nós sabemos que com o diabo e os seus seguidores lá que foram arrastados na cauda do dragão, eles já foram condenados. Né? A aparente vida derrotada do crente, aí, é falta de conhecimento da palavra de Deus e é falta do povo de Deus conhecer a sua verdadeira situação em Cristo. Não é verdade? Então, assim, eu não tenho nenhum medo do diabo. Espero que aqui ninguém tenha. Diga graças a Deus. Em Colossenses 1, versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então a Bíblia nos fala que nós somos transportados. Nós estávamos aqui, em trevas. E nós fomos transportados. Nós não fomos andando, não. Nós fomos transportados, tirados e levados para outro lugar. Desse lugar onde você está, você não volta para lá. Amém? Nem que você quisesse. Né? Amém? Deus tem pra mim. Não mais no império do mal estou, mas do reino de Deus hoje sou um cidadão. Posso viver em liberdade. Não há mais condenação para mim. Não há mais condenação para mim. Pois a lei do Espírito da vida faz parte de mim.
livre sou, livre sou. Aplauda ao Senhor, porque você é livre. Amém. Glória a Deus. Tem uma frase do Bispo Miguel Júnior, e eu peguei ela emprestado. Diz assim: o diabo tem o tamanho que você quiser dar a ele. Amém? Se você quer que ele tenha 3,80 metros, ele terá. Se você quiser que ele tenha 2 metros, ele terá. Se você quiser que ele tenha 50 centímetros, ele terá. A importância que você dá, quanto do diabo aparece na tua vida e quanto você, fala nele, é o tamanho que ele terá. Ok? Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Jesus triunfou. Diga, Jesus triunfou. Amém. Você sabe o que é despojou? Privou, desapossou, tirou todo o domínio dele sobre nós. No antigo pacto, a palavra despojar significava mais ou menos o seguinte: quando um exército vencia outro, os soldados iam até os outros soldados que haviam perdido e eles retiravam a arma. Isso era despojar. Despojar, portanto, é desarmar. Era exatamente isso. Eles iam e retiravam a arma. Tá? Então o diabo está desarmado. Por isso você não vai ver aqui na nossa igreja, nós fazemos culto de libertação, culto de briga com Satanás. A gente não vai aqui montar um esquema, não venha que nós vamos lutar com ele. Não, aqui ninguém luta com o diabo. Se por acaso havia algum domínio das potestades do mal por causa do pecado original, esse domínio já não mais existe. Hoje você vai sair daqui com certeza de que o diabo não pode nada na tua vida. 1 João 2, verso 14, diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Estou olhando para cá porque há uma concentração de jovens aqui do lado. O crente não pode, então, ser tocado por demônios? Alguns pensam que o demônio entra e sai da pessoa, né? Que é aquela festa, né? Sabe por que as pessoas pensam nisso? Porque fica assistindo determinados programas de TV, que é um festival, né? É engraçado, eles botam aquela tarjinha, aquela coisa para ninguém perceber quem é a pessoa, né? Agora, você que está assistindo televisão, você não sabe realmente quem é o coitado passando aquela humilhação. Mas não sei quantas mil pessoas estão lá vendo, né? Que situação de humilhação, né? Vexatório aquilo. Por que o demônio entra e sai? Porque aquelas pessoas ainda não conhecem Jesus, ou são dele. 1 Coríntios 6,17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Se o crente não sente que ele é um espírito com Deus, ele acha que Deus está muito longe. Aí faz aquelas orações: Deus, me ajuda. Parece que Deus está lá em Vênus, né? Porque a pessoa não tem convicção de que Jesus habita nele, que é um espírito com ele. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. A Bíblia diz: não lhe toca. Toca ou não toca? Não toca. 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O que está em você é maior
Em você habita aquele que é maior, aquele que é poderoso, aquele que é santo, aquele que é rei, aquele que é forte, aquele que é Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Em Lucas 10:19 diz assim: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então diga comigo: eu tenho autoridade. Nada me causará dano. Eu tenho poder dado por Deus. E eu tenho autoridade sobre o inimigo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você é santuário de Deus, amém? Então o Espírito de Deus habita em você. Você acha que a morada do Deus Altíssimo pode receber um demônio? Você acha que você pode ser tomado por alguma entidade? De jeito nenhum. 2 Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Agora vamos falar sobre alguns assuntos mais polêmicos. Por exemplo, e a pessoa que era espírita? E a pessoa que no passado recebia realmente alguns demônios ou algumas entidades, como os espíritas chamam? Isso é possível? Claro. No tempo da ignorância, as pessoas recebem realmente essas coisas, podem receber. Porque não tinham Jesus na sua vida, não tinham confessado Jesus como Salvador. Então, na ignorância, isso realmente é possível. E em Cristo Jesus, essa pessoa pode continuar a receber alguma coisa? De jeito nenhum. Em Cristo Jesus, esta pessoa está livre para sempre. Ela pode ter vindo da macumba, do candomblé, da quimbanda, pode tocar tabaco no centro, qualquer coisa. Mas quando Deus o tira de lá, arranca, né? É nova criatura. Aí nenhum demônio, nenhuma entidade pode se apoderar do corpo desta pessoa, tá? Então assim, vou fazer um parênteses para falar que às vezes a pessoa que é oriunda do espiritismo, ela ainda tem algumas manifestações que não deveriam, tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa vem receber oração e ela cai no poder. E aí os músicos olham para a cara e falam: caiu no poder de quem? Por quê? Algumas pessoas, infelizmente, ainda ficam ali meio que estribuchando, salivando, meio que babando. Aqui não tem lugar para isso. Amém? No nosso ministério, o demônio não se manifesta. Então, nós temos duas possibilidades. Ou a pessoa ainda não teve uma conversão, não foi autêntico o encontro com Cristo, ou é a sua carne tentando envergonhá-la. Amém? Então, a pessoa que recebia algum espírito é porque ele estava morto em delitos e pecados, como nós também já estivemos. Veja Efésios 2:1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então, lá podia realmente receber alguma entidade. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, lá com eles. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Veja, não podemos falar de ninguém, porque a gente teve lá também. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Amém? Isto é o nosso passado. Então, ali realmente podíamos estar debaixo de alguma potestade, alguma coisa, né, que fizesse com que a gente até passasse essa vergonha de estar nesses lugares escuros e escusos.
Mesmo nessa situação, Deus nos arrancou de lá. Amém? Eu gostaria que você pensasse um pouquinho. A Bíblia fala que o nosso passado, aquilo que nós fizemos de errado, até o mencionar é vergonha. Não é isso que eu quero que vocês façam. Mas eu gostaria que vocês fechassem os olhos, abaixassem a cabeça e lembrassem um pouquinho de onde Deus os tirou. Isso só para que nós tenhamos gratidão pelo que Deus fez. Pense um pouquinho, veja onde você estava quando Deus te tirou de lá, em que situação você estava. Amém? Se não fosse Jesus Cristo em minha vida, o que seria do meu viver? Hoje eu tenho salvação, tenho a paz de Deus no coração e posso até cantar, louvar seu santo nome, e posso até cantar, dizer que Ele é santo. Você pode dizer que Ele é santo? Aplauda ao Senhor. Amém. A palavra de Deus nos diz em Efésios 1:13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, antes, o que aconteceu na nossa vida é porque nós não estávamos selados. Hoje nós estamos selados. Por acaso alguém pode arrancar este selo? Não, ninguém tira esse selo de você. Você está selado com o Santo Espírito da promessa. Selado, lacrado, protegido e revestido. Amém? Aí você vai me dizer assim, mas tem um trecho da palavra de Deus que dá uma brecha para o demônio aparecer e voltar. Mateus 12:43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Que lindo. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Este trecho é muito usado para as pessoas dizerem que uma pessoa no passado recebia lá um demônio e que ele pode voltar. Então, duas coisas que esse trecho nos diz. Tendo voltado, no versículo 44, diz assim, e tendo voltado, a encontra vazia. Você é casa vazia? Por que você não é casa vazia? Porque o Espírito Santo habita em você. Então já começa daí, está furado. Você não é casa vazia. E no versículo 45 diz no finalzinho, assim também acontecerá a esta geração perversa. Você é geração perversa? Geração perversa é o outro povo. Amém? O que nós somos? 1 Pedro 2,9 diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que é exclusivo? Que é só de Deus. Se você é só de Deus, você não pode ser de mais alguém. Amém? Amém. Vamos louvar. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, divina misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, divina misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas. Exaltaremos teu nome sobre todas. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus ainda nos diz em Hebreus 2,14: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Destruísse, limitasse, incapacitasse, tornasse inoperante. Amém? E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Livrou. Em Cristo Jesus você está livre. Mas o diabo existe? Existe. Ele ataca os crentes? Ataca. Ele ataca, sim, ele ataca. Só que Jesus já destruiu, quer dizer, ele já limitou o diabo, mas ele existe e ele ataca. Como é que o inimigo age? De 3 formas. Primeiro, ele usa pessoas. Pode ficar sossegado que não é você não, ele usa os dele. Ele usa os dele. Ele energiza pessoas. Só que como você tem o Santo Espírito em você, você sente. Chega uma pessoa meio estranha do teu lado, né? Você conhece, você sabe do que eu estou falando. Segundo, o inimigo arma ciladas para ver se você cai. Terceiro, o inimigo influencia os teus pensamentos. Aqui que mora o perigo. Se ele influencia os teus pensamentos, ele consegue influenciar os teus sentimentos. E se ele conseguir influenciar os teus sentimentos, ele influencia as tuas atitudes. Este é o perigo. Amém? Então, assim, nós temos que conhecer o que diz a palavra de 2 Coríntios 2,11, que é a nossa chave mestra para a gente alcançar, para ele não alcançar vantagem. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Então, ele pode alcançar vantagem. Pois não lhe ignoramos os desígnios. Aí que está. Você sabe que ele existe, sabe que ele é astuto, que ele é mentiroso, mas você não vai deixar que ele alcance vantagem sobre você. Tomando cuidado com os teus pensamentos. Efésios 6,10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele arma ciladas. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, então dá para vencer tudo, irmão, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça,
Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, no versículo 11 fala ciladas do diabo, e no 16 fala que você pode apagar os dardos inflamados do maligno. O diabo fica assim, ó, jogando, sabe aqueles dardinhos de joguinho, assim, tchum, sabe os dardinhos? Fica jogando os dardinhos, e o dardinho é inflamado, e tem foguinho, amém? Mas a Bíblia diz que você pode, pelo escudo da fé, apagá-los. Quando ele chega, ele já chega só fumacinha. Amém? Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resiste ao diabo, e ele foge. E como é que eu resisto ao inimigo? Impedindo que a gente caia em ciladas, amém? Nas suas mentiras, apagando os seus dardos inflamados. É assim que você resiste ao diabo. 1 de Pedro 5:6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você tem que estar agarrado à poderosa mão de Deus, porque ele cuida de você desta forma, né? Deus cuida de você, irmão. Deus cuida de você quando você dorme. Deus cuida de você quando você acorda, quando você pega o teu carro e vai para o trabalho. Ele cuida de você quando você busca os teus filhos na escola. Deus cuida de você quando você vai ao shopping gastar o seu dinheirinho que Ele mesmo deu. Deus cuida de você quando você vai fazer o seu fitness, a sua caminhada. Deus cuida de você. Deus cuida da tua família, dos teus familiares. Deus cuida de você. Deus cuida de mim, na sombra de suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, nas sombras de suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se você crê que Deus cuida de você, aplauda, Senhor. Não aceite as ideias do derrotado. Se você aceita as ideias do derrotado, você se torna um derrotado. Se ele te convencer que você é incapaz, você não consegue nada. Se ele te convencer que você é um miserável, você nunca vai prosperar. O diabo é mentiroso. João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o pai da mentira, ele fica tentando jogar palavras na tua mente aí. Você tem que ficar esperto para não recebê-las. Tudo que o inimigo tenta lançar sobre a vida dos crentes é mentira. Mas o que Deus diz a nosso respeito é que é verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Jesus é a verdade. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Todos eles comeram... Não. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Desculpe se eu passei errado. Não tem problema, a gente lê. O versículo 3 diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Leva cativo, irmão, pensamento. Jovem, não fica brisando. Fica brisando, sabe? Dá oportunidade para o pensamento ficar viajando. Tá bom? Entenderam, né? É osso. Amém. Se o teu pensamento está obedecendo a Cristo, se a tua mente está ligada a Deus, se os teus pensamentos são a palavra de Deus, você ora, você louva, amado, a tua mente está protegida contra os dardos inflamados do maligno. O Deus que está em você é maior, você tem toda a autoridade. Não tenha medo do diabo, Cristo já o derrotou. Despreze-o e não dê crédito a ele. Amém? Deuteronômio, nós estamos encerrando, Deuteronômio 28, 6 a 8. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Amém? Então veja, o Senhor determinará a bênção, Ele abençoará, já deu a bênção. Amém? O que está na tua vida é a bênção do Senhor. O que está em você é o Espírito Santo de Deus. Não tenha mais medo de nada nesta vida. Repita comigo. Eu creio. Eu estou convencido. Eu estou certo de que eu estou livre do império das trevas para sempre. Amém. Esta era a palavra de Deus para a igreja nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Conhecimento maravilhoso, nós sabermos que nós estamos nas mãos do Senhor e ninguém pode nos arrebatar. Aleluia. Não temos mais medo da morte, não temos mais medo do escuro, não temos mais medo de nada. Porque aquele que fez a promessa é fiel, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, pastor, amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Uma mulher chamada por Deus para nos dirigir o louvor, nos traz a palavra com um louvor maravilhoso, onde Deus é engrandecido, onde a palavra vem e cala profundamente nos nossos corações, amém? Vamos nos colocar de pé. Quero convidar o pessoal do Fundamento Caris, nós vamos encerrar. Nós vamos orar nessa noite. Eu não sei quantos aqui já souberam, nós temos um abençoado, um amado irmão nosso, que já não está mais conosco. Foi noticiado a igreja, no último dia 24, o nosso amado, nosso abençoado diácono Pedro foi recolhido ao Senhor, está no seio de Abraão, e essa é a nossa esperança. Nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos que aquele que fez a promessa é fiel, ele já desfruta da vida eterna, já no seio de Abraão, já não há mais dor, já não há mais tristeza, já não há mais doenças, ele já está lá para receber o seu galardão, amém? E que você possa, orar pela sua esposa, pela diaconisa Solange, pelo seu filho Sassá, e no final do culto dar-lhes um abraço, amém? Dizendo que nós estamos juntos para continuar essa caminhada, até o dia em que nós estaremos lá, todos juntos, para louvarmos ao nosso Deus, amém? Eu vou estar lá e eu sei que você vai estar lá também, amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra maravilhosa pregada nessa noite, Senhor, palavra libertadora, Senhor, palavra que vem destruir toda mentira, todo sofisma, Senhor Deus, que tem sido lançado pelo maligno, que infelizmente, Pai, de diversos altares, de diversos lugares,
que se dizem igreja. Satanás, o diabo, é tão propalado, Senhor Deus, é tão exaltado, Senhor. Neste lugar nós damos honra a quem merece honra. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Pai, pela Tua soberania, Senhor, pelos Teus desígnios eternos. Nenhum dos Teus propósitos, Pai, pode ser frustrado, Pai. Oh Jesus, e a Tua palavra diz, pastora Silmara diz que o Teu povo tem sido destruído porque falta conhecimento. E eu me lembro quando eu me encontrei contigo, Senhor. Alguém disse assim que o Senhor havia criado Adão e Eva, colocado no paraíso, e o diabo havia frustrado seus planos, Pai. Mentira, Senhor. Os Teus planos foram determinados desde antes da fundação do mundo, Pai. A Tua palavra diz em Apocalipse que o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, tudo já estava preparado, Pai, para que o Senhor manifestasse o Seu poder através de nós, que somos vasos de misericórdia, Pai, para que o Teu nome fosse glorificado, todos os Seus desígnios cumpridos, Pai. E assim é, Pai, nós cremos, nós sabemos a verdade, e nós damos toda a honra e toda a glória a Ti. Obrigado, Jesus, por esse conhecimento, que nós sabemos que agora, Jesus, o pecado não nos domina mais, porque nós estamos debaixo da graça e não da lei, Senhor, porque nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor. Estamos nas Tuas mãos e ninguém dela pode nos arrebatar, Pai. Que esse conhecimento, Senhor, eu sei que alcançou vidas que estão aqui pela primeira vez, que talvez nunca ouviram falar disso. E o Senhor tem muito mais. O Deus verdadeiro, o Deus que fala, o Deus que não é fruto de sabedoria humana, fruto de marketing humano, mas o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que é adorado, que é entronizado neste local. Faz a Sua obra, Pai. Eu declaro que essa palavra que também alcançou os internautas, Pai, possa produzir frutos, fruto de liberdade, Pai, fruto de gratidão a Ti, Senhor, porque nós sabemos de onde nós viemos, para onde nós vamos, nós sabemos em quem nós temos crido, e estamos plenamente convictos, Pai, de que o Senhor começou uma boa obra nas nossas vidas e vai completá-la, Senhor. Te agradecemos porque isso nos traz paz, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Jesus, nós declaramos agora que guardará cada mente e cada coração de cada um dos Seus filhos que o Senhor trouxesse a este local, que nos vem pela internet, Senhor Deus, que a Tua paz guarde as mentes e os corações para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Amém. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Fazeiras se encherão de trigo, rios da Gari transbordarão de óleo e vinho. Receba a chuva de Deus. Os céus estão abertos ao nosso ministério. E vos mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus.
regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará. Levanta a mão. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Fazer assim serão restituirei os anos que foram consumidos e vos mostrarei a minha salvação e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Aleluia. Melhor ainda está por vir, amém. Nós cremos, aleluia. Aleluia. Amém, glória a Deus. Até amanhã, tenha uma noite com descanso dos justos no nosso culto de oração e confissão. E diga para quem está do seu lado: aquele que é maior está em nós. Amém, aleluia.